Eu pedi para ele fazer comida para mim e ouvi um grande estalo quando ele desceu. Eu corri para lá e o encontrei deitado em uma poça de sangue. Você mencionou que houve muita especulação e pessoas afirmando que ela o empurrou. Por que houve especulações de que ele teria sido assassinado? Quais foram os confrontos que o tiveram como protagonista nos últimos anos de sua vida? Como foi a infância dele? E quem se encarregou de enganá-lo para corromper sua confiança no ambiente? Quais terríveis segredos vieram à luz após sua trágica morte? Como sua foto agonizante chegou às mãos da imprensa? Neste relatório falaremos sobre isso e muitos outros assuntos. Provavelmente foi a estrela infantil mais célebre no fim do século XX. Seu rosto era reconhecido de imediato por milhões de telespectadores mundialmente. Mas também seu famoso bordão: "Do que você está falando? Willie era?" E é repetido por todos que viram nele a marca de uma época. Mas não foi apenas o favor do público. Lendas da comédia como o próprio Bob Hope ou Lucille Ball, a idolatrada protagonista de Eu Amo Lucy, não hesitaram em se referir a ele como um verdadeiro gênio, um gênio cuja inocência vimos morrer quase em tempo real. O impacto da breve carreira de Gary Coleman na cultura popular só pode ser comparado com a tragédia oculta que ele carregou em seus ombros até seu triste fim. Branco e Preto, a série que o lançou à fama, será lembrada como uma das mais importantes da história. Mas este jovem, que parecia congelado no tempo enquanto ganhava muito dinheiro, chegou à maioridade. Com sua carreira liquidada, seus dólares dilapidados e uma escuridão há muito reprimida, crescendo dentro de si, uma escuridão que estava devorando sua luz, a dos holofotes e a de sua própria alma. Sean, bem-vindos ao lado escuro, de Gary Coleman. Antes de começar, quero saber se vocês assistiam Branco e Preto e qual era a opinião de vocês sobre a série. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa série tão icônica dos anos 80 e 90. E tenho uma pergunta para os mais memoriosos, vamos ver se sabem. Arnold tinha um peixe nesta série? Lembram como se chamava este peixe do Arnold? Quero ler seus comentários aqui. Vamos ver quem responde primeiro. E também convido vocês a deixarem o seu like, se inscreverem, ativarem as notificações. Lembro que as versões sem censura e sem publicidade estão disponíveis para membros do canal. Basta clicar em unir-se abaixo. Vamos começar. Tracy Fields era uma motorista de ônibus de Los Angeles e fã da já mítica Branco e Preto. Ela cresceu assistindo a essa popular série que se tornou um bastião da integridade racial e cujas lições morais sempre buscavam empatizar com o lado mais humano e solidário da audiência. Por isso, quando Tracy viu o pequeno segurança do shopping em que estava entrando, demorou alguns segundos para se convencer de que tinha à sua frente nada menos que o ídolo de sua juventude. Era ele? Poderia ser verdade? Ele tinha diante de seus olhos o próprio Gary Coleman? Ele estava próximo daquele menino de olhos brilhantes que comoveu toda uma geração? Sim, parecia um sonho, mas era real. Tracy se aproximou de Gary emocionada e pediu um autógrafo. Ela não estava preparada para o que aconteceu. O ex-ator a olhou de forma depreciativa e disse que não estava interessado em assinar nada para ela. O que se seguiu foi um episódio confuso, com versões contraditórias de Tracy e Gary. Segundo Gary, Tracy, em vingança pela sua recusa, começou a zombar dos fracassos de sua carreira nos últimos anos. De acordo com Tracy, não houve provocação. O certo é que dezenas de testemunhas puderam ver como um enfurecido Gary Coleman se lançava sobre a mulher para começar a golpeá-la no rosto com fúria. E uma vez, e outra vez, e outra vez. Mas não nos adiantemos. Para entender como foi que Gary Coleman, o menino mais querido por toda uma geração, terminou assim. É necessário que comecemos pelo começo. Gary Wayne Coleman nasceu em Sion, Illinois, em 8 de fevereiro de 1968. E assim como aconteceria com seu alter ego, como se o destino estivesse marcado para ele, ele não chegou a conhecer seus pais. Foi dado em adoção e recebido na família de Willie G. Coleman, um operador de empilhadeira, e sua esposa, Edmonia Sue, que era uma enfermeira especializada. Ninguém imaginava que o pequeno e simpático rechonchudo acolhido pelos Coleman estava destinado a ser uma estrela. Nem que seria uma estrela cadente. Desde o início, Gary foi abençoado e amaldiçoado.
Ao mesmo tempo, sofria de glomeruloesclerose focal e segmentar, uma doença renal que precisava ser tratada com corticoides e outras drogas, que, embora tenham conseguido manter sua doença sob controle, tiveram notáveis consequências em seu organismo. A mais evidente foi a que o manteve como protagonista da série mais bem-sucedida de sua época por 8 anos. E é que o tratamento que salvou sua vida quando ele media apenas 1,42 m parou seu crescimento e o deixou com a imagem de uma criança. Em 1973, Gary fez um transplante de rim mal sucedido, e as perspectivas em torno dele ficaram sombrias. Contudo, se a vida o golpeava por um lado, por outro, parecia ter-lhe concedido um dom especial. O dom de enfrentar tudo com integridade e bom humor, pelo menos por um tempo. Sempre entusiasmado, Gary iniciou sua carreira como ator em 1974, fazendo comerciais e pequenas aparições na televisão. Mas logo receberia o papel mais grande e importante de sua vida em 1978. Vic Perillo, seu representante, apareceu de repente na casa dos Coleman e levou Gary, de 10 anos, e seus pais para o carro. Ele acabara de fechar um grande negócio e não queria perdê-lo. Sem muitas explicações, os Coleman foram recebidos nos escritórios executivos da National Broadcasting Company Studios em Los Angeles. Em uma enorme mesa de conferências, eles se encontraram sentados ao lado do famosíssimo produtor Norman Lear, o presidente da emissora, Fred Silverman, e o reconhecido ator Conrad Bain. O produtor, sem muitos rodeios, apresentou a todos um conceito no qual vinha trabalhando há algum tempo. Era uma história sobre um rico viúvo branco de Manhattan que adotava 2 crianças afro-americanas. Depois de ficar sem fôlego ao contar a sinopse, Lear se virou e terminou de deixar claras suas intenções. Ele queria que Gary interpretasse o irmão caçula dessa simpática família montada? Todos os olhos se voltaram para o menino que, otimista e já acostumado a lutar para seguir em frente, deu de ombros e sorriu. Mas obviamente isso não bastava. As coisas nunca são tão simples no mundo do entretenimento. Ali mesmo, para sua surpresa, seu representante ficou sério e esclareceu que para conseguir o papel, ele teria que se submeter a uma improvisação teatral com Conrad. Seus pais duvidaram. De repente, aquilo era muita pressão. Mesmo assim, Gary voltou a sorrir e saiu de sua cadeira, pronto para provar que era um investimento seguro. Os testemunhos concordam que a improvisação entre o pequeno de 10 anos e o ator consagrado foi brilhante. Pareciam colegas que haviam passado anos em turnê no teatro. Qualquer dúvida se dissipou e 6 episódios de Diff'rent Strokes foram encomendados, pulando completamente o piloto. Tão confiantes eles estavam. E eles não estavam errados. Diff'rent Strokes seria conhecido dependendo da área em que foi lançado, como Arnold ou como Branco e Preto. Um sucesso estava prestes a surgir, um sucesso que logo se transformaria em um pesadelo sombrio. Gary e seus pais retornaram para Chicago, incrédulos com o futuro. Com esse mesmo sentimento, arrumaram as malas. Em uma semana, eles deveriam estar em Hollywood. Naquela noite, Sue disse a Willie que temia que uma série de televisão fosse demais para o filho enfermo. O homem foi direto em sua resposta. Gary ficaria bem. Todos se esforçariam para priorizar seu bem-estar, cuidariam dele, mimariam ele, teceriam para ele o melhor dos destinos. Uma promessa que cumpriu e quebrou em partes iguais. Diff'rent Strokes recebeu críticas mistas na National Broadcasting Company, mas Fred Silverman, que havia assumido o projeto, nunca perdeu as esperanças. Diante das incertezas alheias, pediu paciência. Sabia que quando as famílias conhecessem Gary em profundidade, o magnetismo seria iminente. E levando em conta o que aconteceu, podemos afirmar que ele estava completamente certo. As classificações logo decolaram e Preto e Branco se tornou a série número 1. Conrad Bain repetiu por esses anos. E a qualquer um que perguntasse, que a capacidade de atuação de Gary era excepcional e sua sincronização era melhor do que a de qualquer outro ator que ele já conheceu. Os elogios choviam, as capas chegavam, as entrevistas eram coisas do dia a dia. Estavam sem dúvidas diante de um prodígio obediente, carismático e proativo. Além disso, estavam diante de uma máquina de gerar dólares. Os pais de Gary e seu agente definiram os cargos para administrar a carreira da jovem estrela. Designaram a contadora Anita de Thomas, os advogados Harry Sloan e Larry Coopin e o publicitário Larry Goldman. Com a formação desta equipe, queriam mostrar seu comprometimento em dar o melhor para o filho. Se já sabiam desde o início que iriam acabar enganando-o, é algo que não podemos saber. Conforme acordado, Willie e Sue receberiam 20% dos lucros do pequeno como administradores pessoais.
todo um negócio, se levarmos em conta que o salário de Gary passou de iniciais $1.600 para $25.000 por episódio. Ironicamente, e apesar de sua estatura, ele estava se tornando um gigante da indústria. Mas o menino pouco se importava com isso. Em suas fantasias, atuar iria aproximá-lo de outros meninos que seriam atraídos por sua figura. Assim, ele poderia ser todos os amigos que sua doença não havia permitido fazer. Ao descobrir que filmar significava longas horas cercado de adultos preocupados, suas ilusões começaram a se apagar. Outra vez, tudo se tornou cinza e os problemas de saúde se tornaram o centro das atenções. Em 1983, ele precisou refazer o transplante de rim. Mais uma vez, as coisas não saíram como esperado e concluiu-se que Gary deveria se submeter à diálise pelo resto de seus dias. Com dignidade, o ator aceitou mais uma vez, como fazia com tudo. Mas a gota que transbordaria o copo estava prestes a chegar, e com ela tudo sairia do controle. A triste adolescência de Gary. Com a carreira em ascensão meteórica, Gary se mostrou feliz e realizado nas entrevistas. Ele frequentemente declarava que devia tudo à sua mãe e ressaltava que o relacionamento com seu pai havia melhorado significativamente. Tudo parecia marcado pela boa aventura, e a crítica previa um futuro brilhante para ele. No entanto, tudo era uma fachada. Entre as gravações, Gary passava por um tratamento devastador que o deixava reflexivo e triste. Gradualmente, seus pensamentos se tornaram mais angustiantes, piorando com a chegada da puberdade em sua vida. Gary era então um adolescente tímido com as mulheres, intimamente convencido de que não poderia ser atraente para nenhuma garota de maneira genuína. Acreditava que se aproximavam dele devido ao seu grande sucesso e não por outros motivos. Nasceu nesse momento seu ressentimento? Não sabemos com certeza, apenas que continuar interpretando uma criança de 8 anos já não lhe parecia entusiasmante. As consequências. Gary começou a se tornar taciturno, hostil, pouco cordial. Quando gritava em ação, inflava suas bochechas, movia-se vivazmente e fazia todos rirem. Quando se gritava corte, uma expressão fria cobria suas feições. Ao ganhar o prêmio People's Choice Award pelo 4º ano consecutivo como melhor artista jovem na televisão, só conseguiu suspirar. Muitos desejavam sua vida de pequeno, privilegiado com um trabalho no entretenimento. Ao mesmo tempo, ele desejava outra coisa, algo mais simples, um pouco de amor. Com o ambiente cada vez mais tenso, até mesmo ocorreram confrontos incomuns. Conrad Bain, que tanto elogiou Gary, começou a se incomodar com a forma como ele lhe ofuscava. O desconforto se espalhou para os demais atores, e como se algo faltasse, Gary de repente se viu confrontado por todos aqueles que durante anos disseram que o admiravam. Mas há algo mais, e é que os pais de Gary, Willie e Sue, estavam permanentemente no set, rondando, perguntando e dando opiniões fora do lugar. Diante deste combo, Gary acabou se retraindo cada vez mais para dentro de si mesmo, tecendo um consolo. Pelo menos ele ainda tinha seus milhões. Ele repetia para si mesmo que, quando mais velho, pegaria sua fortuna e tentaria encontrar seu lugar no mundo. Longe de tantas pessoas interessadas, ele não imaginava que estava prestes a receber um golpe muito duro em relação a tudo isso. A efervescência hormonal típica dos 16 anos esgotou a pouca paciência que restava em Gary. Ele não estava mais feliz com esse suposto trabalho dos sonhos. Seus pais eram mais carcereiros do que cuidadores responsáveis, e seus colegas pareciam ter contra ele uma guerra silenciosa, carregada de inveja. Foi nesse momento crucial que um novo personagem entrou em sua vida, Dion Mayle. Um rapaz um pouco mais velho que havia tido um papel como figurante na série e que depois começaria a ser seu assistente pessoal. O relacionamento entre eles ficou cada vez mais próximo. Dion era alto e atlético, tudo o que Gary aspirava a ser. Além disso, Dion almejava a fama que Gary já possuía em abundância. Os pais de Gary aprovavam essa amizade, então quando o jovem perguntou se poderia se mudar com Dion para seu próprio apartamento, não hesitaram em encorajá-lo. No novo lugar, Gary instalou maquetas de trens que percorriam todos os cômodos. Ele escrevia poesia e desenhava detalhadas figuras de super-heróis até tarde da noite, projetando a força e audácia que lhe faltavam. Secretamente, ele desejava se parecer mais com outros jovens, mas também se apegava a uma infância mais simples. Não era difícil perceber que Gary estava dividido entre duas versões de si mesmo, e desde então, os mais próximos começaram a questionar qual delas prevaleceria. O ator estava à beira de um colapso, que finalmente ocorreu durante uma pausa nas filmagens.
Aquele meio-dia parecia ser mais um dia de filmagem no set de preto e branco. No entanto, marcaria um antes e um depois. Enquanto todos se refrescavam e se preparavam para voltar à cena, Willie ouviu alguns gritos abafados que vinham dos camarins. Ele se dirigiu ao camarim de Gary e confirmou que os sons violentos vinham de lá. Ao entrar, ele presenciou uma cena que nunca poderia ter sido concebida na série Todd Bridges. O simpático Willis tinha Gary imobilizado no chão e estava batendo nele. Assim de ásperas se tornaram as coisas entre eles. O pai de Gary o separou, mas a relação entre os irmãos na ficção nunca mais seria a mesma. A filmagem do dia foi cancelada, antes de ir cegar e deixar claro que não queria uma pausa de algumas horas, mas sim uma permanente. Naquele momento, seu salário por cada episódio era de $100 mil. Antes de falar sobre preto e branco, quero contar a vocês que se fala de uma espécie de maldição que rondou a vida de todos os que estiveram envolvidos, tanto na frente das câmeras quanto por trás delas. Outra das prejudicadas por essa maldição, obviamente, foi a atriz Dana Plato. Se querem que falemos sobre Dana, quero ler seus comentários aqui embaixo. Digam se querem ver o documentário sobre Dana. Se sim, escrevam Dana sim. Se quiserem, escrevam Dana sim nos comentários. E se atingirmos mais de 5 mil likes neste vídeo? 24 horas faremos uma segunda parte contando a trágica vida de Dana Plato. O que aconteceu é possivelmente pior do que o ocorrido com Gary Coleman. Aos 17 anos, Gary se despediu definitivamente da série que o tornou alvo de toda a mídia. Mas a tão ansiada liberdade caiu sobre ele com a fúria de um animal selvagem, algo que o pequeno e imaturo Gary não estava preparado para suportar. Gary convenceu seu representante a buscar novos horizontes. Ele tinha projetos mais maduros em mente, onde podia desdobrar todo o seu talento, do qual preto e branco só aproveitava uma fração. Mas Hollywood não estava interessada em contratar um pequeno ator que uma vez havia sido famoso por interpretar uma criança. Gary confrontou a realidade do mundo do entretenimento e de sua própria vida. Ele já era um adulto, mas todos ainda o viam como uma criança. A revelação iniciou o filme, após breves aparições mostrando que sua imagem não era mais rentável. O caráter otimista de Gary começou a azedar e as desilusões vieram uma após a outra. Sem dar tempo nem espaço para se recuperar, Gary se deprimiu e começou a fazer duras declarações contra a indústria. Ele disse à imprensa que acreditava que os idiotas da televisão estavam apenas interessados nas fórmulas testadas e verdadeiras. Em uma amarga entrevista na televisão, ele também disse sentir que seu futuro havia ficado para trás. De fato, tudo ficou para trás, mas alguém não o abandonou. O bom Dion, Terry, a mãe deste jovem, também se tornou amiga de Gary. Começou a passar mais tempo no apartamento que os outros compartilhavam. A mulher, muito gentil e com grande capacidade de escuta, acabou conhecendo a história de Gary e concluiu que, de fato, todos o haviam enganado. Mas não só isso, a mulher se encorajou a abrir uma porta que o ator tinha bloqueada há anos. Com um tom pausado e sabedor, talvez a resposta lhe disse: "Mas Gary, o que aconteceu com sua fortuna? E Gary?" Sem trabalho e sem expectativa real de conseguir, um logo tremeu só de pensar no que o outro sugeriu. O pior cenário acabou se confirmando para ele quando Anita de Tomás, sua contadora, admitiu por telefone que não sabia exatamente onde seus pais haviam investido a maior parte do seu dinheiro. Alertado sobre um novo ataque de depressão iminente, aconselharam-no a tomar medidas legais. Outra dura decepção se aproximava. A desilusão é um mau conselheiro. A queda em desgraça de Gary Coleman pode ter sido uma combinação muito infeliz. Um sucesso precoce que impediu seu amadurecimento emocional. Uma série de desilusões somadas a uma grave doença incurável e certos detalhes médicos. Estava estudado que algumas pessoas tratadas desde tenra idade com a medicação que Gary era obrigado a usar, desenvolviam um caráter violento e amargurado. Ao descobrir que sua fortuna praticamente havia desaparecido e que a indústria não estava interessada em fazer o esforço de criar uma nova imagem que o desvinculasse do pequeno Arnold, o ator caiu em um poço anímico. A outro jornalista ele disse: "Culpo meus pais por não saberem administrar minha vida. Supunha-se que eles deveriam fazer isso direito." Nesse momento, Gary havia processado os administradores de sua fortuna e ganhado um processo de $1 milhão. Porém, segundo algumas estimativas, ele teria sido enganado por quase 20 vezes essa quantidade. O declínio foi tão profundo quanto silencioso. Conseguiu alguns papéis insignificantes, foi homenageado em desenhos animados e algumas campanhas o tiveram como eixo. No entanto, nada poderia restaurar sua imagem dos anos 80,
e os rumores de que ele havia tentado suicídio se tornaram cada vez mais frequentes. Declarando-se falido, Gary teve que trabalhar como segurança em um shopping de Los Angeles para poder sobreviver. Mas seu ressentimento e seu mau humor só lhe trariam mais problemas do que ele poderia lidar. Para não ir mais longe, em 1998 ele foi acusado de agressão enquanto trabalhava no shopping. E é assim que nossa história volta ao início. Em busca da paz perdida. Após agredir a mulher que lhe pediu um autógrafo, Coleman foi preso. Ele alegou ter se sentido assediado, foi condenado à prisão suspensa e ordenado a arcar com os gastos hospitalares da vítima. Um total de $1.665. Além disso, teve que fazer um curso de controle de raiva. Em 2003, Coleman voltou a ser notícia por sua candidatura ao governo da Califórnia. Terminou em oitavo entre 23 candidatos a um cargo que acabou nas mãos de outro Arnold famoso, o musculoso Schwarzenegger. Gary mudou-se para Utah em 2005, e nos primeiros 5 anos que viveu lá, tiveram que chamar a polícia mais de 20 vezes por seu comportamento descontrolado. No ano seguinte, um jovem de 24 anos chamado Colt Rushton fotografou Gary em um local público, sem seu consentimento. O caráter violento de Coleman transformou novamente uma situação controlável em um verdadeiro alvoroço. Rushton e Gary discutiram, mas não acabaria por aí. No estacionamento do local, Gary atropelou seu imprudente admirador de ré. As feridas foram leves, mas ele recebeu uma nova multa e novamente arcou com as despesas médicas. Parecia perdido em uma espiral de violência, mas então se apaixonou. A paz finalmente chegaria à sua vida? Não, a verdade é que a mulher com quem ele iria se casar seria a protagonista dos próximos escândalos. Amor violento. No início de 2007, durante as filmagens do filme Chargeball, Gary conheceu Shannon Price, uma ruiva que trabalhava como extra e era 18 anos mais jovem. O que importa é a inteligência, não a diferença de altura, contou o ator. Eles se casaram em fevereiro de 2008. Naquele ano, Coleman, aos 40 anos, confessou que era virgem. Ele se mostrou confiante e disse que pela primeira vez sentia que algo bom poderia acontecer com ele. Isso, no entanto, não aconteceu. Naquele ano, ele foi intimado por perturbação da ordem pública em Utah, após uma briga com sua esposa sair do controle. Shannon e outro indivíduo foram intimados, com Shannon sendo suspeito de violência doméstica, um antecedente que logo geraria rumores desagradáveis. Os produtores mais sensacionalistas viram então uma boa oportunidade, e foi assim que Gary e Shannon apareceram em um reality show para resolver suas diferenças. O reality show Tribunal de Divórcios nos mostrou no episódio de 1º de maio de 2008, mais uma vez o famosíssimo Arnold, mas desta vez desprovido de seu encanto infantil e de sua alegria. O rosto já não parecia ligado a bons momentos, agora parecia ter visto e sofrido demais. O programa foi um grande sucesso e o interesse por Gary Coleman novamente esteve em alta. Por algumas semanas, Gary e Shannon continuaram juntos e um ano depois foram novamente citados por distúrbios devido a uma nova briga. Nesta ocasião, Gary passou a noite na prisão. A última queda. 2010 foi um ano ruim para a ex-estrela da televisão. Sofreu 2 convulsões no início do ano enquanto se recuperava de uma cirurgia cardíaca feita meses antes. Uma delas ocorreu no set do programa de entrevistas The Insider. Mas embora esses eventos não fossem manchetes, Gary voltou a ser notícia em 26 de maio daquele ano. Em um incidente confuso, ele caiu pelas escadas de sua casa em Utah batendo a cabeça. Shannon, da qual ele já havia se divorciado, mas ainda morava com ele, o encontrou e ligou para o 911 dizendo que havia sangue por toda parte. Coleman machucou-se na parte de trás da cabeça, mas recobrou brevemente a consciência. Ele conseguiu falar com os oficiais quando chegaram e disse que não se lembrava do ocorrido. O ator conseguiu andar com a ajuda da casa até a garagem, onde uma maca o esperava. De acordo com os relatórios, Coleman estava acordado e lúcido na manhã do dia 27 de maio, indicando uma possível recuperação. Infelizmente, sua condição piorou naquela tarde e ele entrou em coma. O suporte à vida foi retirado em 28 de maio, levando a seu falecimento. Ele tinha 42 anos. O conturbado relacionamento de Gary com a esposa gerou várias especulações na mídia sensacionalista. As suspeitas de que foi a própria Shannon Price quem precipitou o fim do debilitado Gary, empurrando-o pelas escadas, circularam desde então, embora essa possibilidade nunca tenha sido seriamente investigada. Menos de 2 semanas se passaram desde a morte do ator, quando a capa do tabloide Globe mostrou uma imagem que chocou os Estados Unidos.
Na mesma, podia-se ver Gary entubado. É a última foto que se conhece dele vivo. Imediatamente, Shannon foi acusada de vender a fotografia de maneira inescrupulosa para continuar lucrando com a imagem do seu ex-marido. Chegou-se a falar que a venda teria significado $10 mil em dinheiro vivo. Em 2022, a comediante Molly Shannon revelou que foi assediada sexualmente por Gary Coleman quando ele tinha 18 anos. O incidente ocorreu no início da carreira da atriz e, segundo ela, precisou chutá-lo para conseguir fugir. O testamento de Coleman, de 1999, nomeava seu amigo John Mill como executor e ordenava que seu velório fosse realizado por pessoas que não têm vínculos financeiros comigo e podem se olhar nos olhos. No entanto, esse documento foi substituído por um posterior que ordenava diretamente que não houvesse serviço, funeral, velório ou outra cerimônia que comemorasse sua morte. Sue Coleman e seu marido, Willie, tentaram obter a custódia do corpo de seu filho para levá-lo de volta para Illinois. Ele se divorciou da esposa em 2008, mas não conseguiram. O corpo de Gary foi cremado conforme seu desejo. A última informação é que as cinzas estavam com a ex-esposa, que esperava a ordem judicial para espalhá-las. No Parque Histórico Golden Spike, um local em Utah que simboliza a viagem do primeiro trem transnacional dos Estados Unidos. Se isso foi feito ou não, desconhecemos. Depois de tudo o que vimos, só nos resta claro que na vida de Gary Coleman, por irônico ou cruel que pareça, não houve tons de cinza. Tudo foi branco ou preto até o final. E é isso por hoje. Espero que tenham se interessado pela triste e problemática história de Gary Coleman. E lembro que podemos fazer uma segunda parte. Falamos sobre Dana Clayton. Nesta segunda parte falaremos então, se querem que aconteça, escrevam Dana sim nos comentários. E também convido vocês a deixarem o seu like. Se atingirmos 5.000 likes neste vídeo, prepararemos a segunda parte. Agradeço a todos os membros do canal, pois graças a eles podemos realizar esses vídeos que muitas vezes são desmonetizados e ocultados nas recomendações do YouTube. Para assistir a um dos vídeos desmonetizados e ocultados pelo YouTube, confira o top de prisões. Mas também impôs uma restrição de idade, por isso chegou a muito poucas pessoas. Então, digitem Top Prisões Magnus e vai aparecer, certamente deve aparecer na busca. E se não, está disponível para os membros do canal sem censura? Então podem ir ver lá. Por fim, deixo alguns vídeos para continuarem a maratona. Sou Magnus Mephisto e provavelmente nos veremos no próximo vídeo. Adeus!